Amados, nesse tempo, de pandemia, guerra, estamos numa guerra. Você precisa compreender, discernir os dias que nós estamos vivendo, estamos numa guerra. É a guerra das trevas contra a luz, contra o reino de Deus. E nós precisamos, como nunca, buscar nos fortalecer na palavra de Deus, nas verdades do Senhor, para suportarmos esses dias. Estamos vivendo nos últimos dias. Estamos vivendo no tempo do fim. E eu, sinceramente, acredito que esta geração de igreja que está aqui nesta manhã é a geração da igreja que vai olhar para os céus e vai ver o céu se rasgar e vai ver o sinal do Filho do Homem. Eu acredito nisso. Vai aparecer no céu um sinal. Eu acredito que o sinal será uma cruz. Pessoalmente, eu acredito que será uma cruz. E como nunca, então, nós precisamos nos fortalecer nas verdades do Senhor. E nesta manhã eu gostaria de compartilhar com você sobre esse propósito eterno. E eu gostaria de ver sobre os dois aspectos do propósito eterno de Deus. A Bíblia fala desses dois aspectos. Um primeiro aspecto ele chama de mistério de Deus. E o segundo aspecto ele chama de mistério de Cristo. Você poderia dizer o propósito primário e o propósito secundário. E qual que é o mistério de Deus? Lá em Colossenses 2 diz assim. Fica com sua Bíblia aberta que nós vamos ler a Bíblia. Colossenses 2 diz assim. Vamos ler a partir do versículo 1. Gostaria, pois, que soubesseis com grande luta venham mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Então, o mistério de Deus é Cristo. E o mistério de Cristo é Cristo e a igreja. Veja aí, Efésios capítulo 3, versículo 1 em diante diz: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, Paulo dizendo, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Então, nos versículos anteriores, no capítulo 2, Paulo, resumidamente, ele fala desse mistério. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos e apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios
são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, o mistério de Deus é Cristo. E o mistério de Cristo é Cristo e a igreja. E eu gostaria, de uma forma, falar desses dois mistérios, que você poderia chamar, dar um título de Conselho da Vontade de Deus. O mistério da vontade de Deus. Efésios fala sobre isso, sobre o mistério da vontade de Deus. Amados, a Bíblia é um livro de mistérios. E a Bíblia, você não discerne a Bíblia com a sua mente, com a sua razão, com a sua lógica. Você só consegue discernir a palavra de Deus por revelação do Espírito. Só o Espírito pode nos revelar a sua palavra. E por isso, nós dependemos do Espírito Santo para isso. Como eu disse, a Bíblia é um livro de mistérios. Podemos citar vários. O mistério de Deus, que é Cristo. O mistério de Cristo, que é Cristo e a igreja. O mistério da piedade. Que mistério é esse? O mistério da piedade. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala assim: evidentemente grande é este mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne. Você pode dizer, Deus manifestado na carne. Foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então, o que é o mistério da piedade? É a encarnação do Verbo eterno. É quando Deus se faz homem. E a palavra fala que ele foi visto na carne. Foi justificado em espírito. A palavra fala que ele nunca cometeu nenhum pecado, nenhum dolo, nenhum engano se achou nos seus lábios. Ele foi justificado. A Bíblia ainda fala sobre o mistério do Evangelho. Só estou citando isso. Qual é o mistério do Evangelho? É a boa nova. É a boa nova. E quando João Batista veio, ele anunciou a boa nova do reino. E qual era a boa nova? É que o príncipe herdeiro se tornou um homem adulto. E ele agora está pronto para reinar e para governar. Era assim que foi pego, foi tomado, emprestado da linguagem popular, que quando o príncipe herdeiro, ele alcançava a maioridade, ele recebia, ou melhor, o rei mandava proclamar no seu reino inteiro, para fazer uma grande festa, porque o príncipe herdeiro tinha alcançado a maioridade. E João Batista veio dizendo o mistério do Evangelho. A palavra de Deus fala também do mistério dos 7 candeeiros, o mistério das 7 igrejas, o mistério do reino de Deus, o mistério da última trombeta, o mistério da igreja.
foi copiado da Bíblia. Textos bíblicos. O mistério do matrimônio. Veja aí, Efésios. O que é esse mistério do matrimônio? Capítulo 5, versículo 22. Todas as vezes quando nós vamos ler Efésios 5, 22 em diante, às vezes pegamos para aconselhar os casais. Pode-se, claro, usar para aconselhar os casais. Mas Paulo está falando de coisas muito sublimes aqui nesse texto. Ele diz: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam todas submissas a seu marido. Marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. E você vai perceber que Cristo, assim como Cristo santificou a igreja, o marido precisa santificar a sua esposa. E diz para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, que quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou sua própria carne. Antes alimenta, dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. E se tornarão os dois uma só carne. Olha o que Paulo diz. Grande é este mistério. Mas eu não me refiro ao mistério do matrimônio entre um homem e uma mulher. Mas eu me refiro ao mistério de Cristo e a igreja. E quando você vai lá em Gênesis capítulo 2, você vai buscar o discernimento desse mistério que Paulo está falando. Disse mais o Senhor Deus, capítulo 2, versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei um auxiliador a que ele seja idôneo. Você lembra que o apóstolo Paulo, quando falava do matrimônio em Efésios, ele concluiu dizendo que ele não estava falando do matrimônio entre um homem e uma mulher, o casamento entre um homem e uma mulher, da relação entre um homem e uma mulher. Ele falava da relação entre Cristo e a igreja. E ele traz a revelação de Efésios no capítulo 5, baseada nesse texto de Gênesis no capítulo 2. E o texto diz, havendo, pois, ou melhor, então Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Deus criou todas as coisas e criou o homem e colocou no jardim. É possível que esse homem tenha ficado no jardim, talvez muitos anos, trabalhando no jardim, sozinho, sem a presença da esposa. Por quê? Você está especulando? Não, a Bíblia fala muito claro, dizendo que havendo, pois, o homem, havendo, pois, o Senhor Deus, formado da terra, todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como lhe chamaria,
e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves dos céus, e a todos os animais domésticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o homem deu nome a todos os seres viventes. Deu nome às árvores, os insetos, os répteis. E eu vou te confessar que isso não é um serviço de uma semana. Não é um trabalho de um mês, de um ano. Catalogar os animais vivos da terra e dar o nome. E o homem, a Bíblia diz que o homem deu nome a todos os seres vivos. Mas para o homem, todavia, não se achava uma esposa, uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Deus já havia dito: não é bom que o homem esteja só. Se você leu Efésios, não se refere a Adão e Eva. Se refere a Cristo e a igreja. Então, Deus não está falando a Adão apenas. Falou também. Historicamente falou para Adão. Mas atrás de Adão tinha um outro personagem, que era o qual de fato Deus estava falando: meu filho, não é bom que você esteja só. Eu far-lhe-ei uma esposa. Eu vou fazer para você uma esposa. Vou criar para você uma esposa. Mas, meu filho, você não terá essa esposa de uma forma muito simples e fácil. Você vai ter que comprar essa esposa. Você vai ter que resgatar essa esposa. Você vai ter que pagar um preço para ter essa esposa. Você vai ter que dar a sua vida para ter essa esposa. E ele disse: então, o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem. Cristo teve que dar a sua vida. Está falando da morte de Cristo aqui. E este adormeceu. E da costela de Adão, Deus tirou uma mulher para ele. E ali naquela cruz, Deus retirou ali daquela cruz uma mulher para o seu filho. Amados, quando a Bíblia chama isso de mistério de Deus, os homens não conseguem entender que mistério é este. O Fabiano falou para mim que quando ele esteve em Nazaré, lá em Israel, e quando ele chegou na cidade, na entrada da cidade, tinha um portal e estava escrito lá: eu quero te advertir. Está escrito assim: eu quero te advertir, Deus não tem um filho. Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Olha, já na porta da cidade, uma ameaça.
Eu quero te advertir, não fique falando por aí que Deus, que Alá tem um filho. Já ameaçando. Se porventura alguém pudesse pregar o evangelho e falar que Deus tem um filho, ele estaria correndo risco de vida. Poderia ser morto. É uma ameaça. Amados, leia Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30. Versículo 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Antes de prosseguir a leitura, quem? Deus, o Pai. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que sabes? Amado, o mundo não consegue entender que Deus tem um filho. E eu vou dizer uma coisa para você, que o estupim da grande apostasia que vai acontecer nos últimos dias, que aquele botão, aquele start que vai gerar aquela apostasia nos últimos dias, será a negação de Jesus como Filho de Deus. O que está escrito lá em 1 João 2:22? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Aqui em Colossenses 2, 2 e 3. Colossenses 2, 2 e 3. Vamos ler de novo, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em Cristo, todos os tesouros da sabedoria estão ocultos. Em Colossenses 1,15, a partir do versículo 13, diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Todas as coisas foram criadas nele e por ele, as visíveis e as invisíveis. Todas as coisas que estão na eternidade foram criadas por ele. Lá em Isaías diz: porque um menino nos nasceu para nós, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Tudo que há na eternidade, Ele é que deu vida. Ele é que gerou todas as coisas que estão na eternidade.
E diz: sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o primogênito da criação. Aí alguns dizem: ele é primogênito, então foi criado. Não. O primogênito de toda a criação diz que, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Primogênito dentre os mortos. Porque lá na cultura hebraica, o primogênito podia ser o filho primeiro, o filho o mais velho, mas também o filho primogênito, ele possuía alguns privilégios especiais. O filho primogênito recebia a bênção familiar. Ele tinha uma liderança espiritual na casa da sua família. Além disso, recebia em relação aos outros uma herança dupla. Ele recebia uma herança dupla. Ele recebia uma dupla parte da herança. O primogênito no sentido de posição, de exercer autoridade sobre toda a criação. Percebe? Então ele é primogênito dentre os mortos, porque ele tem a autoridade e ele tem a primazia. Este é o mistério de Deus, Cristo. A Bíblia fala que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão exata de Deus. Aqui em Romanos 8, 28, 29. O texto diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Este é o mistério de Cristo e a igreja. Deus nos gerou, nos chamou, nos justificou, nos santificou, nos glorificou para sermos semelhantes a Jesus, para sermos parecidos com Ele. Eu sempre digo, Deus só tem um filho que Ele encontra nele prazer e alegria absoluta e total, é Jesus. Por isso Deus quer multiplicar a vida do seu filho na vida das pessoas. Ele quer colocar o filho dele na vida das pessoas. Deus, Ele nos quer parecidos com Jesus. Lá no céu, quando você chegar lá no céu, tem uma porta. Só que a porta do céu é diferente da porta aqui da terra. É outra porta. Isso aqui é a imaginação do Zé Maria. E tem lá uma silhueta. Uma porta que tem uma silhueta.
E a silhueta é idêntica à imagem de Cristo Jesus. E todos que querem passar por aquela porta, têm que passar, ter esta imagem de Cristo dentro dele. Então, o propósito eterno de Deus é ser uma família de homens semelhantes a Ele. E aí? Mas olha o que diz Paulo aos Romanos. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Pronto, primeira parte do propósito. Olha a segunda parte. Para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Para que ele tenha a primazia, ele tenha o direito, ele seja honrado, ele seja reconhecido, seja amado. Olha aí Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Versículo 3 em diante, diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, viu? Antes que o mundo existisse, antes que existisse a criação, Deus escolheu você. Deus, na sua mente eterna, Ele te viu. E diz: para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. E nos predestinou para Ele. Fomos predestinados para pertencermos a Ele. Você não vai dar um glória a Deus, não? Você não vai falar, o quê? O que você está falando? Eu fui predestinado para Ele. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para o quê? Para o louvor da glória e da sua graça. Sabe? Fomos criados para Ele, para ser um louvor para Ele, da glória dEle. Nós seremos uma glória para Ele. Você sabe o que é isso? Lá no Antigo Testamento a palavra glória é kabod, no hebraico. Quando Eli estava sentado lá na porta do templo e ele recebeu a notícia que os filisteus levaram a arca do Senhor, ele gritou, Icabode, foi-se a arca do Senhor. Mas no grego, existe uma outra expressão chamada de doxa. E os grandes generais, os grandes homens que saíam para as batalhas e ganhavam as suas guerras, eles voltavam e eram condecorados com grandes medalhas, eram colocadas no peito deles. E essas medalhas eram chamadas de doxas, glória. E às vezes, era tanta medalha que ele adquiria que não cabia no peito dele, ele colocava na parede das casas dele, na parede das casas. É assim que hoje, se chega num consultório médico, está lá os títulos daquele médico. Amados, lá em Salmo capítulo 19, diz assim, os céus manifestam a glória de Deus,
E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Os céus manifestam as doxas de Deus. Deus, em vez de colocar no peito as suas medalhas, Ele colocou as suas doxas no universo. E o universo proclamam a glória de Deus. Você é uma doxa de Deus. Você foi criado para o louvor da glória dele. E ele, quando sai pelas ruas, ele sai expondo as suas doxas. Ele sai demonstrando para todos as suas doxas. E ele não tem vergonha de expor as suas doxas diante dos homens, diante dos reinos das trevas. Ele expõe as suas doxas. A sua glória está vista, exposta na sua vida. Você foi comprado pelo preço de sangue. Você é uma doxa de Deus, criado para o louvor da sua glória. Nós somos criados para o louvor da glória dele. E você não pode ser menos do que isso, em nome de Jesus. Você não pode ficar aí diante olhando para as misérias do mundo, pelos alfarrobas dos chiqueiros da vida, e acreditando que você é uma porcaria. Você é uma doxa de Deus. Você foi criado para ser um homem para a glória de Deus. O texto diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e toda prudência. Não está aqui não, mas devia estar, podia estar, né? E desvendando-nos o mistério da sua vontade. Lembra que eu disse que o mistério de Deus é Cristo. O mistério de Cristo é Cristo e a igreja. E o mistério da vontade de Deus é o mistério de Deus e o mistério de Cristo. E a palavra de Deus disse que desvendando-nos, abrindo os nossos olhos, desvendando-nos o mistério da vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Pela vontade que ele propôs em Cristo. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. E Paulo diz, nele, digo, no qual fomos também feitos herança. O que é a igreja? Igreja não é uma organização de homens e mulheres e crianças e adultos e anciãos. Igreja é um organismo vivo. É um povo que foi comprado por um preço de sangue. Não é uma instituição humana. E estamos todos presos nessa expressão do amor de Deus pelo Filho. A igreja é uma expressão de amor pelo Filho dele.
Igreja vai muito além das nossas perspectivas ou imaginações. Você é um chamado. Você foi eleito por Deus. Você foi vocacionado. Você foi chamado por Deus para compor um corpo de homens santos, de um corpo de uma igreja santificada pelo sangue dele. O propósito eterno de Deus, ou o mistério da sua vontade, é que o Pai amou o Filho. Aquele Filho era uma fonte de alegria e de prazer para aquele Pai desde a eternidade. E o Pai queria dar para o Filho aquilo que o Filho dava para ele. E o que o Pai faz? Meu filho, eu vou criar para você uma noiva. Eu vou te dar algo que será para você uma fonte de alegria perpétua, perene, para sempre. Será a tua herança, meu filho. Vou te dar uma herança. É que o Pai amou o Filho tão perfeitamente, tão infinitamente, tão gloriosamente, tão majestosamente, que ele desejava mostrar este amor. E ele queria nos formar uma família de homens semelhantes a Jesus. Amados, contei uma experiência uns anos atrás aqui na igreja. Já repeti isso várias vezes, mas eu vou repetir de novo. Uma história que eu ouvi muitos anos atrás na Argentina, de um escultor que trabalhava com escultura de pedras, fazia bustos de homens importantes. E uma vez ele estava numa galeria lá, parece que na França, um país da Europa aí, não lembro, e ele viu numa galeria, ele viu uma pedra enorme, uma pedra de granito enorme, lá no meio da galeria, onde passava o esgoto da cidade. Ele chamou um guindaste e mandou tirar aquela pedra enorme lá de dentro do esgoto. E ele tirou, e ele percebeu que era uma pedra rara. Ele não sabe como apareceu aquela pedra, levou para casa. E chegou em casa, ele lavou aquela pedra com ácido, lavou, deixou ela limpa, e depois começou a trabalhar nela. Pegou o martelo e o ponteiro e começou a esculpir nesta pedra um cavalo. E chegou uma pessoa lá um dia no ateliê dele e viu aquela coisa fantástica. O cavalo estava pronto daqui para cima. E ele olhou para aquilo e falou: como que você consegue fazer isto? Ele disse assim: é fácil e simples. Você vai tirando tudo que é pedra e você vai deixando só o que é cavalo. E amados, eu quero dizer para você que esses, na verdade, aqui eu posso ver com vocês 3 aspectos da santificação. O primeiro é que Deus nos tira lá do mundo, lá da lama, nos tira de lá. E Ele nos leva para casa. E lava. E nos lava. Nos traz para a igreja, nos purifica.
nos limpa. Mas depois, sabe o que ele faz? Ele começa a esculpir a vida dele em nós. E no final, vai saindo tudo o que é você e vai deixando só o que é Cristo. Vai saindo tudo o que é cavalo e vai deixando, tudo que é pedra e vai deixando só o que é cavalo. E esta é a obra de Deus, é formar Cristo em nós. Agora, o apóstolo diz que aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha, Deus nos tirou lá do mundo. Nos trouxe para a igreja. Agora, você sabe que o que está acontecendo? O Senhor diz assim que nos últimos dias, por multiplicar-se a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. E eu quero dizer para vocês que a iniquidade está se multiplicando no meio do povo de Deus. Lembre que um aspecto da santificação é limpar, lavar, purificar. E muitos estão se perdendo por essa internet da vida. A pornografia se tornou um cancro na igreja. Uma doença na mente dos jovens, dos velhos, das mulheres. As pessoas não ficam mais condenadas quando abrem um Globo.com e vê uma mulher de biquíni. Não se sente mais condenado. Não se sente mais condenado quando vê num filme um casal beijando. Não se sente mais condenado. A igreja não disciplina. Deus então vai disciplinar. E a Bíblia fala que uma vez, aquele que uma vez, muitas vezes, repreendido, endurece a sua cerviz, de repente, será quebrantado sem que haja cura. Quando nós estamos falando de igreja, porque Ele nos chamou para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele. Quantos têm vivido uma vida leviana no meio da igreja? Mascarados, maquiados, escondendo o pecado da sua vida, não confessando mais os seus pecados. Eu sei que o Espírito Santo está trabalhando aí. E o apóstolo Paulo fala assim: que diremos, pois? Olha a conclusão do apóstolo Paulo. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Pois é Deus quem justifica. É Deus. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem antes morreu, ou antes,
quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Deus agora, Jesus ao lado de Deus agora, tem um Filho de Deus que intercede por você todos os dias. O Filho de Deus intercede por você todos os dias. Mas lá sobe uma voz que nos acusa de dia e de noite. Essa voz do diabo. Mas ele intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti fomos entregues à morte o dia todos, e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem as profundidades, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora, sabe o que vai acontecer? Cristo, encerrando, como primogênito, nunca nasceu ou criado, ele é eterno, ele é unigênito, único gerado de Deus, único gerado das entranhas de Deus, e alguma coisa que é gerado das entranhas de Deus, por acaso, tem início de vida, está dentro de Deus, o unigênito do Pai, que está no seio do Pai. Esse termo se aplica a Jesus, que ele exerce toda a autoridade, o primogênito dentre os mortos, o primogênito de toda a criação, ou o primogênito dentre muitos irmãos, a Bíblia também chama, para exercer a autoridade sobre toda a criação, ele possui todos os direitos sobre ela. Isso evidencia sua honra, sua excelência, sua supremacia, e ele possui toda a primazia. Fiel é a testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. E lá em Salmo 110, o pai chama o filho e diz: assenta-te que agora à minha direita, até que eu ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E depois que todos estiverem debaixo da autoridade de Jesus, os reinos do mundo, Jesus vai devolver tudo ao Pai. Olha, naquele dia, quando a igreja estiver completa, todos os santos reunidos num só corpo, o plano do Pai completo, quando o Filho tiver tudo em seu domínio, o Filho devolve tudo ao Pai, para que Deus seja tudo e em todos. 1 Coríntios 15, 20. Para que Deus, o Pai, seja tudo e em todos. O Filho vai colocar aos pés do Pai e vai devolver toda a honra ao Pai. Amém, amados?